Termos a bem escrever. É que isto da escrita criativa tem muito que se liga. E eu tenho uma aula à minha espera. Olá, Conceição. Olá, Ana Rita. Ou devo dizer, senhora professora? Senhora professora, Senhora não, professora. por favor, Conceição. Tudo bem, Conceição? Bem, obrigada muito boa pelo tarde. convite. Muito bem-vinda. Estou muito feliz por termos aqui a nossa salinha de aula montada. Eu estou preparada para naturalmente aprender um bocadinho mais sobre isto que é a escrita criativa. O que é a escrita criativa? Pois é a grande Conceição? pergunta, não é? Não A escrita criativa em tudo, em todo o lado. Pois é tudo. Quem nos procura para um curso de escrita criativa não são só pessoas que querem ser escritores, porque Sim. todos nós não precisamos ser todos escritores, mas somos escreventes. Escrevemos desde a lista do supermercado, relatórios no trabalho, e-mails com fartura, e por isso, desde empresas que nos procuram, aliás, até aqui na SIC já fizemos formação, Sim, empresas correu grandes, bem. muito Temos- bem, muito temos bem, bom- têm temos aqui- talentos, temos têm talento. talentos. Como pessoas que, por exemplo, escreveram muito numa fase da vida, na adolescência, e tinham gosto por escrever, mas depois sentem-se secas. Olham para a folha em branco, para o caderno, para o computador e não sai nada. E aqui dois tipos de pessoas também, pessoas que escrevem muito, os professores, os publicitários, os juristas, mas que estão fartos daquilo que escrevem e querem escrever outras coisas, gostavam de redescobrir o prazer da escrita, Claro. ou pessoas que não escrevem nada. E aí o outro extremo são os informáticos. Os informáticos sentem necessidade Exatamente. de desenvolver a escrita. E este público procura um curso de escrita criativa, no fundo. E para procurarem esta escrita criativa, e vamos então já à aula, temos o quadro Sim, aqui para isto. sim. Como é que se deve escrever? Existe de facto uma técnica, existem várias técnicas, não é? Mas olhar para uma folha em branco, não é? Como desbloquear tudo isso? Existem várias técnicas para as várias fases da escrita. A primeira fase da escrita é o antes de escrever, dizia o José Luís Peixoto, que é a fase do observar, do A colecionar inspiração, inspiração, não é? exatamente. Claro. E a velha história da inspiração é não esperar que ela nos venha bater à porta. Dizia o Picasso, eu acredito na inspiração, mas eu espero que ela me apanhe a trabalhar. Por isso, toca a pôr a mão na massa, toca a escrever. Para puxar, não é? Como é que se aprende a escrever? Aprende-se a escrever a ler, Dia Mundial do Livro, Tem ler, que ler, ser. ler, bibliotecas, Sempre. há livros por todo o lado. Pode-se abandonar livros a meio do caminho, não tem mal nenhum, Claro. o importante é pegar neles. E depois, também não basta só ler, porque senão saem resmas de escritores todos os anos da Faculdade de Letras, e não é Não isso é que óbvio. acontece, não é? Claro. É preciso mesmo pôr a mão na massa e começar a escrever. E há Depois, pessoas, Conceição, mas também lhe Diz-me. pergunto, acredita que, para si, acredita que existem pessoas que nascem com o dom de escrita? há pessoas que têm mais facilidade, como tudo, não é? Há pessoas que pegam num prego e num martelo e aquilo fica lá Claro. certinho. É E como eu tudo. esburaco a parede toda e aquilo fica tudo mal. Há pessoas que têm mais facilidade, mas com trabalho toda a gente chega lá. Muito bem. Isso com Quais são os certeza. ingredientes, então, de uma boa Ok, história? vamos a dizer os isto. ingredientes de uma boa história. O que é que para ter uma boa história, e depois vamos falar de como é que uma história é bem contada. Sim. E vamos falar de uma técnica em particular. Uma história, para existir, precisa de um protagonista, não é? Sim. Alguém a quem acontece alguma coisa. Esse protagonista tem que ter um objetivo, tem que ter uma motivação, tem que querer alguma coisa. Claro. Mas se ele quiser alguma coisa e essa coisa acontecer logo, a história morre ali, não pode ser. Tem que haver o quê? Obstáculos. Muito e é bem. no Protagonista, encontro história, objetivos, obstáculos. obstáculos. E é entre os objetivos e obstáculos que sai a palavra-chave de uma história. É uma palavra que não gostamos muito. Conflito. Conflito. Tem Sem que existir conflito sempre não um há conflito história. na história. Tem que existir sempre um conflito. Porque esse conflito é o motor da história. Seja é o que faz existencial, avançar. seja emocional, seja Três pessoal. tipos. Três tipos. Três tipos. Então vamos a isso. Primeiro tipo de conflito. Conflito intrapessoal. Muito Conflito interno. Eu quero, mas não devo, devo, mas não posso. Questões. As questões internas. Depois, segundo tipo de conflito, os conflitos interpessoais. Entre duas forças iguais. E aí são os clássicos, cowboys Claro. e índios, ok? Sim, Interpessoal. claro que E depois, terceiro tipo de conflito, os conflitos extrapessoais. Que estão fora do controle do protagonista. Exato, as hecatombes, os dilúvios, Hollywood vive disto. Sim, Muitas vezes, verdade. numa mesma história, temos os três tipos de conflito. O protagonista sente os três tipos de conflitos. Muito bem. Estes são os ingredientes, já falamos de inspiração, dos ingredientes que temos que colocar nas histórias, na história. Mas, de facto, assistimos a algo que é muito curioso, Conceição, que é uma certa jornada. Ou seja, este protagonista, para se bem escrever numa história, para nos agarrar, tem que fazer um caminho. Sim, senhor. Tem? É assim, Caminho não, é este? não há fórmulas Não é mágicas. linear, não é? Não é linear e não é, tem que ser, há várias. Agora, as técnicas existem para confrontarmos o nosso trabalho e, de alguma forma, encontrarmos soluções para aquilo que achamos que não funciona muito bem. Muito bem.
Porque depois de escrever é preciso dizer, espera, e isto que eu escrevi agora, funciona, não funciona? Porquê que isto não funciona? E encontrar soluções para reescrever, que é a última fase da escrita. Boa. Então, para isso vou-vos falar da teoria de Vogler, de um autor chamado Vogler, e que fala da estrutura da viagem do herói. O que é que ele diz? Ele baseou-se num antropólogo chamado Campbell e diz que todas as histórias têm a estrutura de uma viagem iniciática, daquelas viagens que todos nós fazemos internamente. Sim. E que parte desta estrutura. Começamos por definir o nosso herói no mundo comum. Faz mal. Comum. E o nosso herói parte deste mundo comum. É como ele está descrito, e tem uma chamada aventura, é o segundo ponto. Esta estrutura tem 12 pontos, mas eu aqui vou simplificar. Sim. Há uma chamada aventura, que ele primeiro recusa, mas depois acaba por aceitar porque entra em conflito e depois aceita. Encontra um mentor, já estou a aprender. Alguém mais velho, alguém que sabe mais, alguém com poderes especiais, que lhe diz, vai, olha, aconteceu uma mesma coisa, e ele inspira-se nisso e segue. Claro. É como o Harry Potter com o feiticeiro, quando chega à escola. O encontro com o mentor. E esse encontro com o mentor dá-lhe coragem para continuar a sua jornada, e ele aqui, neste momento, cruza a fronteira. Cruza a fronteira e entra no mundo novo. Muito bem. Por isso é que é uma iniciação, porque aqui ele tem coisas para descobrir. Cruza esta fronteira e aqui encontra aliados e inimigos, até que chegamos ao ponto mais alto da história, chamado clímax, a grande batalha, o grande conflito, onde tudo pode voltar para trás. Mas nós, quando estamos a ler, sabemos que ainda temos muitas folhas à frente. Exatamente, e tem que ser que não pode terminar. Ainda vai haver mais coisas. Em que o herói naturalmente vence, continua, e aqui há uma recompensa por ter ganho esta batalha que lhe permite regressar a casa. Mas completamente transformado. Exatamente. Aqui é a fronteira. Lá está. A viagem do herói. Tantas outras viagens, não é? Vamos olhar isto pensando na Cinderela. Estava a pensar, estamos num programa da história da Cinderela. Mas Conceição, temos mesmo é que terminar rapidamente, se nos puder só para dar esse exemplo. Sim. A Cinderela que começa com... Cinderela, chamada à aventura, ao baile. Ela ouve a notícia de que há o baile, ok? Ela diz, eu não consigo, eu estou maltrapilha, maltratada, eu não consigo. Encontro com o mentor, os ratinhos, não, nós ajudamos a fazer o vestido. Ela diz, ok, começa a fazer o vestido. Cruza a fronteira e entra no mundo novo do baile com a ajuda também da mentora, que é a fada madrinha. Fada madrinha, vestido, carruagem. Entrou no mundo novo. O mundo novo está no baile, claro, tudo fantástico, ok? Mas há um momento crítico em que tudo pode voltar para trás. São as 12 badaladas. Quando há 12 badaladas... Ela vai ter que ir. Se ela se transformasse em gata borralheira, a história voltava toda para trás. Mas não, ela consegue, avança e aqui experimenta o sapatinho e definitivamente regressa a casa com um final feliz. Lá está. E nós, tal como a Cinderela, também temos o nosso tempo contado, não é? As badaladas também se fizeram sentir. A Conceição, foi um prazer ter estado consigo. Muito obrigada, Sra. Professora, por esta aulinha. A escrever é que agradeço. Exatamente, é um prazer. Não podem perder, é uma escola também fantástica. Um grande beijinho. Gostei muito desta minha aula e eu espero que também tenham aprendido os ingredientes para uma ótima história e iniciarem sobretudo na escrita. Vou ficar à espera também dos vossos textos, não só na minha página.